É livre para todos os públicos. Bom dia, alunos do terceiro ano. Bem-vindos a essa aula. Bem-vindos, pais e responsáveis que nos acompanham pelo Centro de Mídias da Educação de São Paulo. Eu sou o professor Joelson e essa aula será uma aula de língua portuguesa. A habilidade sobre a qual essa aula foi desenvolvida é EF03-LP24. Ler, ouvir e compreender com autonomia relatos de observação e de pesquisas, relatórios, artigos científicos, você sabia que, resumos, entre outros textos do campo das práticas de estudo e pesquisa, considerando a situação comunicativa, o tema, assunto, a estrutura composicional e o estilo do gênero. Nós faremos a leitura de um texto que vai nos dar informações sobre um determinado assunto, como eu já adiantei. Vamos para o texto? Antes de chegar no texto em si, eu trouxe uma imagem para a gente pensar no texto e naquilo que o texto vai nos dizer. Olhem a imagem comigo. O que vocês estão vendo na imagem? Escreva aí no chat. Faça essa leitura de imagem e ela vai dar pistas do que nós vamos estudar no texto. Planetas, lua, astros, sistema solar, planetas, galáxia. Muito bem. O texto, de alguma maneira, vai abordar isso. Esse texto que a gente vai ler é um texto das práticas de estudo. O que é um texto de uma prática de estudo? É um texto que vai nos trazer informações. Os textos das práticas de estudo, como esse que a gente vai ler, eles trazem informações e explicações. E de onde eu vou tirar um texto assim? Eu vou tirar um texto assim ou de uma revista, podem ser encontrados também em jornais, podem ser encontrados em livros, podem ser encontrados em sites. Seus autores podem ser jornalistas, seus autores podem ser especialistas. E atenção, esses textos não costumam trazer opiniões. Eles são textos para a gente estudar. Então, normalmente, eles não trazem a opinião daqueles que escreveram. E eles fazem descrições, eles explicam sobre algumas coisas, sobre o assunto. Olhando para a imagem do sistema solar que vocês já apontaram, esse texto vai se concentrar neste planeta aqui e neste planeta aqui. Você sabe quais são esses planetas? Aqui está o Sol. Vejam, o Sol amarelo aqui. O planeta mais próximo do Sol, do nosso sistema solar. E o nosso planeta. Já falei, né? Planeta Terra. Mas também já tinha aparecido ali. Muito bem, estão espertos. E o primeiro planeta, qual é? Qual é esse pequeno? Que também vai ser tratado no texto. Alguém sabe o nome? Saturno, Plutão? Não. Mercúrio. Mercúrio. É o menor planeta e o mais próximo do Sol, do nosso sistema solar. Olha só o título do texto.
existe terremoto em outros planetas? Façam a leitura comigo, acompanhem comigo. Mercúrio é o mais próximo planeta do Sol. É menor e mais denso que a Terra, mas os dois têm algo em comum. Fazem parte do grupo dos planetas rochosos. Recentemente, descobrimos que talvez tenham mais em comum. Imagens obtidas pela sonda Messenger, que foi enviada pela NASA para estudar o planeta Mercúrio, revelaram pequenas falhas em sua superfície. Essas falhas se parecem com algumas estruturas comuns na Terra, como os penhascos. O interessante é que elas são muito pequenas e, portanto, devem ser geologicamente jovens. Isso significa que, assim como a Terra, Mercúrio tem atividade tectônica. A novidade aqui é um planeta tão pequeno como Mercúrio ainda hoje ter atividade geológica. Até então, o nosso planeta era o único com essa característica. O movimento das placas tectônicas na Terra produz alguns dos mais extremos eventos geológicos. Os nossos continentes, por exemplo, se deslocam contínua e lentamente por causa do movimento de placas na crosta da Terra. Para você ter uma ideia, a placa mais rápida de nosso planeta, que se move cerca de 15 centímetros por ano, enquanto a mais lenta, 2,5 centímetros por ano. Esses movimentos podem gerar terremotos violentos que chegam a remodelar vastas regiões, fazendo, por exemplo, surgir ou desaparecer uma ilha. É provável que Mercúrio tenha tremores de terra, assim como temos em nosso planeta. Esse fenômeno poderá ser confirmado no futuro com sismógrafos que venham a ser instalados no planeta. Eu comecei a aula dizendo que o texto que eu ia ler com vocês ia trazer informações e conhecimento. Vocês concordam com isso? O texto nos trouxe informações e conhecimento a respeito da possibilidade do quê? De terremotos em Mercúrio. Então, logo mais, a gente vai reler esse texto buscando mais informações. Mas antes disso, a gente vai pensar na estrutura desse texto. Olha lá. Mais um. Para pensar e responder. Então, vá pensando e respondendo no chat comigo. Olha lá. O texto que a gente leu agora, esse texto, ele traz informações e explicações? Ele trouxe isso para você? Sim ou não? Sim, sim. Muito bem, sim, o texto trouxe informações e explicações. Então, eu vou assinalar sim. Faz comigo a atividade. Essa é uma atividade. Se você estiver pensando na atividade comigo e respondendo em pensamento, você estará fazendo a atividade comigo. A próxima. Esse texto poderia ser encontrado em uma revista, em um jornal ou na internet? Sim ou não?
sim, 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 Arthur, sim, Maria. Lucas, sim. Tem um não ali. Esse texto, sim, ele poderia ser encontrado em uma revista, em um jornal ou na internet. Esse texto, ele traz opinião dos autores que escreveram? Ele diz o que o autor acha? Sim ou não? Ou para afirmar, e estou vendo não, 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 exatamente. Para afirmar o que o autor escreveu no texto, ele se baseou em estudos, em conhecimentos que já existiam. Então, o texto traz opiniões dos autores? Ele está dizendo o que acha? Não, como vocês responderam, muito bem. Eles não trazem opiniões dos autores. Esse texto traz descrições, ele explica como as coisas vão acontecendo, como se desenrola o assunto. Sim, sim, um não sei, um monte de sim, 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 traz descrições, sim. A gente vai voltar no texto daqui a pouco e a gente vai conseguir conferir isso. O assunto aparece de modo direto e objetivo? Sim ou não? Sim, sim, yes, sim. O texto pode ser considerado de estudo? Se você... Sim, muito bem. É um texto com o qual a gente aprende muitas coisas a respeito de um determinado assunto, de um assunto específico. Muito bem. A gente vai agora reler o texto e nessa nossa releitura eu vou fazendo algumas pausas e a gente vai tentar entender o significado de algumas palavras que talvez não tenham ficado claras na primeira leitura, porque são palavras que a gente não usa tanto. Então eu vou parar algumas vezes e a gente vai conversar sobre isso, tá bom? Fiquem atentos. Vamos para o início. Opa, eu vou chegar lá. O primeiro... Pronto. Existe terremoto em outros planetas, é o título. Ele começa com essa pergunta. E então o texto vai se desenrolar e a gente vai ter, de certa maneira, uma resposta. Olha lá, me acompanha. Mercúrio é o mais próximo planeta do Sol. É menor e mais denso que a Terra. Você sabe qual o significado da palavra denso? Quer dizer que ele é mais compactado que a Terra. Então, tem a ver com isso. É mais denso que a Terra, mas os dois têm algo em comum. Fazem parte do grupo dos planetas rochosos. Todo mundo entende o que é rocha? O que é rochoso é que vem de rocha, né? Então, são planetas que têm rochas na sua constituição, na sua formação. Recentemente, descobrimos que talvez tenham mais em comum. Então, a primeira coisa que os dois planetas que estão sendo tratados no texto, que são o planeta Terra e Mercúrio, a primeira coisa que esses planetas têm em comum, quer dizer que eu vou encontrar tanto em um como no outro, é o quê? A constituição de rochas. Eles fazem parte do grupo dos planetas rochosos, que têm rochas. Vamos seguir para o segundo parágrafo. Imagens obtidas pela sonda Messenger. Todos entendemos o que é sonda?
É um aparelho, é um instrumento, né? É um aparelho que vai obter imagens. Olha, imagens obtidas pela sonda. O nome da sonda é Messenger, que foi enviada pela NASA. Mas quem que é NASA? Sabemos o que é NASA? NASA é uma agência do governo dos Estados Unidos encarregada por pesquisas no espaço. Ah, então é uma agência que cuida de pesquisas a respeito do planeta, dos planetas, do universo, do sistema solar. Para estudar o planeta Mercúrio, revelaram pequenas falhas. Então, eu vou retomar o parágrafo. As imagens obtidas pela sonda Messenger, que foi enviada pela NASA para estudar o planeta Mercúrio, revelaram pequenas falhas em sua superfície. Sua superfície é a camada que está de fora, é a face. Essas falhas se parecem com algumas estruturas comuns na Terra, como os penhascos. O interessante é que elas são muito pequenas e, portanto, devem ser geologicamente jovens. Geologicamente, professor, que palavra difícil. Não. A geologia é a ciência que estuda a formação dos planetas. Então, geologicamente aqui, tem a ver com a formação do planeta que está sendo tratado. Que, segundo o material do qual o planeta é feito, aponta-se que esse planeta seja jovem. Vamos prosseguir. Isso significa que, assim como a Terra, Mercúrio tem atividade tectônica. A novidade aqui é um planeta tão pequeno como Mercúrio, ainda hoje ter atividade geológica. Geológica aparece novamente, né? Apareceu geologicamente, que vem de geológica. Estamos acompanhando? Até então, o nosso planeta era o único com essa característica. O movimento das placas tectônicas na Terra produz alguns dos mais extremos eventos geológicos. Sabemos a que se refere a palavra tectônicas? Placas tectônicas são as placas que estão abaixo da superfície da Terra e também dos oceanos. Então, tem a ver com a formação da Terra, elas estão abaixo da superfície. Os nossos continentes, por exemplo, se deslocam contínua e lentamente por causa dos movimentos de placas na crosta da Terra. Para você ter uma ideia, a placa mais rápida do nosso planeta se move cerca de 15 centímetros por ano, enquanto a mais lenta, 2,5 centímetros por ano. Ah, então essas placas tectônicas, elas se movimentam. Quer dizer que os continentes, assim como os oceanos, também se movimentam. Esses movimentos podem gerar terremotos violentos que chegam a remodelar vastas regiões, fazendo, por exemplo, surgir ou desaparecer uma ilha. Sabemos o que é terremoto? É um tremor de terra. Normalmente, quando acontece um terremoto forte, é um grande acidente e é uma grande tragédia. Por quê? Porque muitas pessoas são abaladas com isso. Há destruição quando isso acontece. Então, tem o parágrafo final do texto.
É provável que Mercúrio tenha tremores de terra assim. Que tremores são esses aqui? De que tremores o texto fala no último parágrafo? Isso, ao terremoto. Muito bem. É provável que Mercúrio tenha tremores de terra assim como temos em nosso planeta. Esse fenômeno poderá ser confirmado no futuro com sismógrafos que venham a ser instalados no planeta. E o que é um sismógrafo? Sismógrafo é um aparelho, é uma máquina que mede a vibração. Então, se faz o acompanhamento e uma medição com esse aparelho de terremotos, que podem ser fraquinhos e podem não causar um grande estrago, ou podem ser muito fortes, terem uma escala muito grande de destruição. Conseguimos pensar sobre o texto? Conseguimos aprender coisas com o texto? Escrevam aí. Terremoto, sim. Muito bem. A gente vai pensar em mais uma coisa a respeito do texto. Em mais uma questão. Olha lá. Já vou passar para a questão. A gente vai pensar no tema desse texto. Se você tiver que explicar esse texto que você leu nessa aula, se você tiver que explicar o texto que você leu nessa aula comigo, em uma palavra, como é que você ia... Que palavra seria essa? Como você ia explicar? O que você ia dizer? Se um adulto te perguntasse, qual foi o tema da sua aula? Aí você vai dizer, puxa, foi uma leitura de texto, a gente leu e pensou sobre um texto. Aí o adulto continua te perguntando, mas esse texto falava sobre o quê? O que você ia responder? Qual é o assunto? Terremoto, o que mais? Planetas. Planetas e terremoto. Muito bem. Então, terremotos nos planetas. O tema do nosso texto lido é terremoto nos planetas. Quais planetas? Mercúrio e Terra. Terremoto nos planetas Mercúrio e Terra. O que os planetas Terra e Mercúrio têm em comum? Vocês lembram disso? Está no primeiro parágrafo. É a primeira coisa que eles têm em comum, ou seja, que tanto acontece em um planeta, rochosos, olha quanta gente, rochas, rochas. Muito bem, pessoal do terceiro ano, é isso aí. São rochosos. A gente poderia encontrar mais coisas em comum. Mas essa é a primeira coisa em comum que aparece no texto. Planeta Terra e Mercúrio são rochosos. Agora, sobre a movimentação das placas tectônicas da Terra. Quais consequências, quer dizer, o que é que isso causa? Bom, quais consequências podem ser atribuídas à movimentação das placas tectônicas na Terra? Então, as placas tectônicas que estão abaixo da superfície, elas se movem e tem uma consequência com isso. Acontece uma coisa por elas se moverem. Estou lendo terremotos, 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 terremotos.
Muito bem, terceiro ano. Parabéns pela participação. Terremotos. Espero que vocês tenham aprendido bastante com o texto. Tenham um bom dia e até a próxima aula. Tchau! Oi! Começa agora mais um Carochinha Quer Saber. E hoje vamos falar do meu amigo Gepeto, o pobre carpinteiro que construiu o boneco Pinóquio com um pedaço de madeira mágica. Sim, um pedaço de madeira que ria e chorava como uma criança. O que poucas pessoas sabem é que ele ganhou esse pedaço de madeira de um amigo. Por isso, a Carochinha quer saber: quem deu de presente o pedaço de madeira para Gepeto fazer o Pinóquio? A. O mestre Cerejo. B. A fada azul. Ou C. O grilo falante. Tempo! E a resposta certa é o mestre Cerejo. Isso, ele também era um carpinteiro e queria se livrar logo daquela madeira que resmungava como uma criança. Bom, até o próximo Carochinha Quer Saber. Pronto? Meia-noite. Hora de brincadeira com poesia. Ai, Osório, não exagera também. Não precisa esse clima, não foi nada. É só... Brinco com as palavras de noite e de dia. Quem tiver mais sorte vai ler a poesia. Ou azar. Não pressiona, eu separei isso aqui. Já separou? Já, é um texto do Mário Quintana. Qual? Se chama Os Hóspedes. Um velho casarão bem assombrado. Aquele que habitei ultimamente. Não tinha disso de arrastar correntes ou espelhos de súbito partidos, mas a linda visão evanescente dessas moças do século passado, as escadas descendo lentamente. Ou, às vezes, nos cantos mais escuros, velhinhas procurando seus guardados no fundo de uns baús inexistentes. E eu, fingindo que não via nada. Mas eu, fingindo que não via nada. Agora, foi demolida a nossa velha casa. Em que mundo marcaremos novo encontro? Muito bom, Ludovico. Muito não, Ludovico é um poema. Eu sei, mas será muito forte. Eu acho que eu preciso dar uma saída. Gente, tá tudo bem. Ludovico, calma. Calma! Destatua. Nossa. Acalme-se. Foi só um poema, né, pessoal? Até. Adorei.
Calma, respira. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá para todos que estão aí do outro lado da tela. Estamos começando mais uma aula de Ciências Naturais. Eu sou o professor Rogério, sou professor de Ciências da Rede Municipal de São Paulo. Quero agradecer você que está assistindo esta aula através do aplicativo do Centro de Mídia de São Paulo. Meus agradecimentos a todos a vocês que acompanham esta aula através do canal da Univesp TV ou do canal da TV Cultura Educação. Esta aula foi desenvolvida para os alunos do terceiro ano e para todos aqueles que gostam de aprender, para todos aqueles que gostam das aulas de ciências. Então, se você não é do terceiro ano, você pode acompanhar esta aula tranquilamente. Aos adultos, professores que estão em casa, muito obrigado pela atenção. Espero contribuir de alguma forma com o aprendizado das crianças. Esta aula tem como objetivo, ou seja, é esperado que ao final desta aula, as crianças possam identificar e compreender os hábitos necessários, os cuidados necessários com a saúde auditiva, certo? Então, olhe na tela de vocês, a habilidade de hoje, né? Aqueles que questionam aí, perguntam da habilidade, né? Lá no primeiro slide, vocês viram lá, saúde auditiva. Essa é a habilidade, identificar e compreender hábitos necessários para a manutenção da saúde auditiva. Ora, se vamos falar sobre saúde auditiva, nós temos que falar sobre quem? Sobre a audição, tá? Ora, o que é audição? Você sabe definir o que é audição? Olha na tela de vocês. A audição, ela é um dos 5 sentidos humanos. Vocês se recordam dos 5 sentidos? Visão, olfato, paladar, tato e audição. Então, a audição é um dos 5 sentidos. E a audição é responsável pelo quê, hein? Ela é o sentido responsável por perceber o som. A audição é responsável por perceber os diferentes tipos de sons, certo? Muito bem. Ora, e qual é o órgão da audição, hein? A audição é um dos 5 sentidos, mas qual é o órgão do nosso corpo responsável pela audição? Qual é o órgão, hein? Olha só, o pessoal já está aí adiantando, é o ouvido. É o que? Ouvido? Orelha, alguns estão falando em orelha. Então, acompanhe na tela de vocês que eu vou esclarecer uma coisa muito importante para esta aula. O órgão da audição, ouvido ou orelha? Ó, ouvidos era um termo, ouvido era o termo usado para se referir à parte interna do órgão da audição. E orelha era um termo usado para se referir à parte externa da audição, desse órgão, tá? Até então, a maioria das pessoas conhece como orelha a parte externa. A maioria das pessoas conhece como orelha a parte externa. E ouvido a parte interna.
mas atualmente se usa o termo orelha, a palavra orelha, para se referir tanto à parte externa como à parte interna. Então, o órgão da audição atualmente é a orelha. Então, quando falamos orelha, estamos falando de todas as partes do órgão da audição, tá? Então, aos poucos, os livros, né, estão deixando de usar o termo ouvido, estão passando a usar orelha para se referir a todo o órgão da audição. Então, olhe na tela aí de vocês. Atualmente, o termo orelha é usado para se referir a todas as partes do órgão da audição, tá? Então, orelha, as orelhas são os órgãos do sentido da audição. Ó, então, vamos falar sobre a orelha, que é um órgão responsável pela audição, para entendermos a estrutura e podemos falar sobre os cuidados com a saúde da audição. Então, vejam na tela de vocês, tem um desenho, uma imagem que mostra o órgão da audição, a orelha, tá? A orelha externa, o que é a orelha externa? A orelha externa é esta parte externa do órgão da audição. Essa é a orelha externa, tá? Essa parte externa do órgão da audição. E a orelha interna? A orelha interna compreende esta parte aqui do órgão da audição que está dentro da nossa cabeça, que nós não conseguimos ver, certo? Então, nós temos lá a orelha interna e a orelha externa. O que faz a orelha externa? A orelha externa, ela vai conduzir o som, as ondas sonoras para dentro da orelha. Então, o som, as ondas sonoras são conduzidas pela orelha para a parte interna da audição. Na parte interna, na orelha interna, existem estruturas do órgão da audição. Vejam lá, a mais conhecida delas e mais importante é o tímpano. O que é o tímpano? No final desse canal da audição, existe uma membrana bastante sensível que é chamada de tímpano. O tímpano é essa membrana que recebe o som e ele vai vibrar de acordo com o som e transmitir essas vibrações das ondas sonoras para a parte interna da orelha. E lá na parte interna existe o nervo auditivo. Na parte interna da orelha existe o nervo auditivo. O que é esse nervo auditivo? É uma estrutura que vai transformar o som em informações que serão enviadas para o cérebro. O nervo auditivo é a ligação da orelha, da audição, com o cérebro, porque é o seu cérebro que vai interpretar os sons e atribuir significados a esses sons que você está ouvindo, certo? Muito bem, vamos seguir lá na tela. Ora, agora eu tenho uma proposta aí de participação e atividade para vocês, hein? E aí eu quero ver aí quem está participando adequadamente do chat, que aí eu vou falar o nome aqui na aula, certo? Qual é a proposta de atividade e participação? O que pode prejudicar a saúde da audição? Eu quero que vocês pensem aí, o que pode prejudicar, fazer mal a nossa audição, a saúde da audição, hein? E a outra questão é, quais cuidados você tem com a sua audição? Quais cuidados você tem com a sua orelha? Certo? Existem alguns cuidados que precisamos ter. Quero ver aí quem se lembra,
manda lá no chat que já já eu vou olhar e ver quem está participando da aula, certo? Ora, enquanto as respostas estão chegando aqui para mim, eu quero mostrar para vocês, para ajudar na compreensão desse objetivo, dessa habilidade, dessas informações que eu estou passando para vocês. Eu fiz aqui, com massinha de modelar, uma orelha, tá? Foi difícil fazer essa orelha, viu? Olha, aqui nós temos uma orelha, a orelha externa, tá? E dentro da orelha, vocês já viram que tem uma abertura. Essa abertura é um canal auditivo que leva o som lá para dentro da orelha interna, tá? Dentro desse canal, tá? Que eu estou representando aqui por este tubo de acrílico, tá? Ó, então é o canal da orelha. Eu estou representando aqui por esse tubo de acrílico. Dentro deste canal, existe uma substância que nós chamamos de cera, né? Mas ela pode ser chamada também de cerume. Então, a cera ou cerume é uma substância produzida pela orelha, tá? Ela não é sujeira. É uma substância produzida pela orelha. E ela tem a função de proteger a orelha interna da entrada de água, da entrada de poeira e da entrada até de micro-organismos. A cera produzida por esse canal da orelha interna é uma proteção. Ela é impermeável. E o que é uma substância impermeável, professor Rogério? Uma substância impermeável é aquela que não permite a passagem de água. Aqui nesse tubinho de acrílico, eu estou representando o canal auditivo e a massinha de modelar, representando como a cera da orelha, tá? Ou cerume. Quando eu digo que ela é impermeável, ela não permite a passagem de água, tá? Vejam, assim como a massinha não permite que a água passe, a nossa cera da orelha também impede que a água entre na orelha interna, tá? E protege da entrada de poeira e de micro-organismo, certo? Então vamos lá. Agora eu vou ver aqui no chat quem está participando adequadamente da aula, hein? Vamos lá. Olha, a Gabriela está falando que a audição é responsável por ouvir. A Laura diz que a orelha é o órgão responsável pela audição. Muito bem, Laura, Gabriela, parabéns. O Elias diz que está ouvindo, o ouvido, né? Então lembra lá, Elias, ouvido é um termo que está deixando de ser usado. A gente fala orelha agora, tá? Orelha, todo órgão da audição é orelha. Orelha externa e orelha interna. A Kathleen, ou Kathleen, professor, usar fone de ouvido faz mal? Olha só, nós vamos chegar nessa parte daqui a pouquinho, Kathleen. O Lucas diz o seguinte, então eu não posso tirar a cera? Olha só, Lucas, eu ia falar isso daqui a pouco. Isso mesmo, a cera é uma proteção. E não é recomendado você tirar a cera do ouvido com frequência, da orelha, olha só, da orelha com frequência, tá? Ela é uma proteção. Claro, quando há um excesso, quando a cera está aparecendo aqui na parte externa, a gente vai fazer uma limpeza e retirar esse excesso. Mas não é recomendado enfiar hastes flexíveis lá dentro da orelha e ficar tirando todos os dias a cera. Já já eu vou falar sobre isso. Vamos continuar? Olha só na tela. Com relação à saúde auditiva, o que eu estava conversando com vocês agora há pouco? A proteção natural da orelha. O cerume ou cera, nós conhecemos mais como cera, né? É uma secreção produzida no canal da orelha, com a função de lubrificar e proteger a orelha interna da água, das bactérias e da poeira,
tá? É uma proteção natural. Ora, se a orelha, que é o órgão da audição, tem uma proteção natural, significa que a gente não precisa ter cuidado algum? Não é verdade. Existem alguns cuidados necessários com a limpeza e outros cuidados com a audição. Vamos ver aí na tela? Ora, com relação à limpeza da orelha, nós podemos retirar o excesso de cera após o banho. Após o banho, a cera, ela fica mais úmida. E aí nós podemos utilizar um papel ou uma toalha para retirar esse excesso de cera que está aparecendo na parte externa da orelha, tá? Então veja, a gente usa um papel ou uma toalha e a gente retira externamente. Não usar hastes flexíveis com frequência. Professor, o que é isso, hastes flexíveis? Olha aqui, eu trouxe para mostrar para vocês. Hastes flexíveis, tá? É que vocês conhecem pelo nome da marca, tá bom? Mas isso aqui são as hastes flexíveis. Nós não devemos, né, não é recomendado usá-las com frequência. Por quê? Porque elas retiram a cera. E aí a gente tem que ter um cuidado maior para não retirar toda a cera e também não introduzir, colocar essa haste flexível toda dentro da orelha, tá? Nós vamos ver por quê. Ora, voltando lá para a tela. Então, não usar hastes flexíveis com frequência e tomar muito cuidado para não introduzir essa haste flexível no canal auditivo, dentro da orelha, tá? Não utilizar objetos para limpeza da orelha. Ora, vocês já viram, tem pessoas com o seguinte hábito. Tem gente que usa chave, tampinha de caneta e outros objetos para limpar a orelha, né? Ora, a chave e outros objetos pontudos para limpar dentro da orelha, não se deve fazer isso. Por quê? Porque eles podem causar danos, eles podem machucar, ferir a sua orelha, o canalzinho da auditivo, o canal da audição, tá? Então, se você conversar com o médico, ele vai dizer, nunca use objetos como chaves, tá? E outros para limpar a orelha. Vamos continuar? Olha só, não jogar água quente, azeite ou álcool dentro da orelha. Não devemos jogar líquidos dentro da orelha, gente, tá? Ora, professor, mas se eu estou sentindo dor na orelha, estou com desconforto, está doendo, está entupida a orelha, o que eu faço? Ora, você vai procurar um médico especialista na orelha, na audição. Quem é esse médico especialista? Olha só que palavra longa, hein? Otorrinolaringologista. Puxa, otorrinolaringologista. Quero ver alguém soletrar isso sem olhar, hein? Certo? Então, ele é o médico que vai cuidar da sua audição. Só ele para resolver, assim, algum desconforto que você tenha, tá bom? Vamos seguir lá na tela? Ora, nós devemos proteger a audição de sons ou ruídos excessivos, né? A gente tem que se afastar da fonte de ruídos sonoros. Então, aqueles lugares com muito barulho, sons altos, eles nos incomodam, causam desconforto. A gente tem que se afastar. Mas se a gente não puder se afastar, a gente pode proteger a audição? Sim, podemos usar protetores auriculares, tá? Quando a gente não consegue se afastar da fonte de um ruído, de um barulho que está nos incomodando, a gente pode usar protetores auriculares. O que são protetores auriculares? Auriculares são estruturas de borracha, né, que são colocados dentro da orelha, na entrada do canal auditivo,
e eles diminuem a intensidade do ruído, protegendo a sua audição, certo? Então, muito cuidado aí quando vocês estiverem na presença de sons e ruídos excessivos, muito altos e que causam desconforto. Prosseguindo lá, quais são os outros cuidados? Olha só, fones de ouvido. Quem foi que falou sobre os fones de ouvido? Foi o Lucas. O Lucas? Não, foi a Ketin. A Ketin falou lá dos fones de ouvido. Olha só lá, os fones de ouvido. Nós devemos evitar o uso prolongado e constante de fones de ouvido. Veja, eu não estou dizendo que não pode usar. Nós temos que evitar o uso prolongado e constante. Né? A gente não ficar o dia todo, muitas horas, com fone de ouvido, tá? E ouvindo música. Nós precisamos dar preferência para fones externos, tipo concha, pois ficam mais afastados da parte interna da orelha. Então, vocês estão vendo aí na tela de vocês um desenho de um fone tipo concha, esse fone que fica externo na orelha, não é colocado dentro da orelha, tá? Ora, então vejam, esses fones de ouvidos que são colocados na parte interna da orelha, tá? Eles ficam dentro da orelha e o som chega com mais intensidade a essa orelha interna. Então, nós devemos evitar o uso prolongado e constante e dar preferência para os fones externos, que ficam externos à orelha. É o fone tipo concha que aparece aí na imagem, na tela de vocês. E, muito importante, é moderar no volume, evitar o som alto, porque o som alto, de forma constante e prolongada, ao longo de muitos anos, irá causar danos à saúde da sua audição, certo? Vamos seguir lá na tela? Ora, chegamos aí na parte do que aprendemos. O que aprendemos nessa aula? Antes disso, eu quero ver aqui quem está participando adequadamente lá do chat, hein? Olha só, o Lucas está dizendo assim: professor, então eu não posso tirar a cera da orelha? Não, os médicos recomendam que não se retire a cera da orelha, somente quando houver um excesso de cera que esteja aparecendo aqui na parte externa da orelha. Então, você vai fazer a limpeza externa da sua orelha, tá? E retirar o excesso que está aqui na entrada do canal auditivo, tá? Agora, lembra-se, não devemos introduzir, enfiar lá a haste flexível toda dentro do canal auditivo, tá bom? William está dizendo o seguinte, que ele usa essas hastes flexíveis. Muito bem, William. Isso, a gente usa a haste flexível para fazer a limpeza. Mas você ouviu o que eu acabei de falar? A gente tem que ter o cuidado para não introduzir, não enfiar muito essa haste lá dentro do canal da audição, tá bom? A Vitória está dizendo o seguinte, o barulho alto é ruim. Muito bem, Vitória. Então, devemos evitar sons e barulhos muito altos, porque eles causam danos à audição, tá? Ao longo do tempo, ouvindo sons altos com frequência, isso causará danos à sua audição, causando perda da audição, tá? A Ariane diz o seguinte, qual a melhor forma de fazer a limpeza do ouvido? Olha, Ariane, lembra-se lá que eu falei? Após o banho, a cera que está aqui na parte externa do canal auditivo, ela fica mais mole. Então, com uma toalha limpa, claro, ou um papel, você pode esfregar, né? Você vai passar essa toalha, o papel, aqui na orelha, na entrada do canal auditivo, removendo esse excesso de cera, tá? Não esqueçamos também da limpeza aqui dessas reentrâncias, esses espacinhos que há na orelha externa, tá bom? Ora, e a Sofia está dizendo o seguinte,
o barulho é perigoso para os nossos ouvidos? Ah, ela está fazendo uma pergunta. Sim, Sofia, é perigoso sim para os nossos ouvidos, tá? Ora, então nós estamos chegando ao final da aula. Veja aí na tela de vocês o que aprendemos. Aprendemos sobre a orelha, os cuidados que nós precisamos ter com a orelha, cuidados na limpeza, cuidados com os sons excessivos e os ruídos, tá? E evitar o uso prolongado e constante desses fones de ouvidos. Muito obrigado pela atenção. Tchau! A escola pode estar distante, mas as aulas não. Por isso, o governo de São Paulo criou um aplicativo online de aulas com chats para todos os estudantes da rede pública de ensino durante a quarentena. O acesso à internet é gratuito e você ainda pode assistir às aulas ao vivo nos canais digitais da TV Cultura. Baixe o aplicativo e estude. Do quintal, o enigma da minhoca. E a pergunta de hoje é: qual animal é um mamífero que vive na água? A. Tartaruga. B. Foca. C. Peixe. D. Lula. Tempo! A alternativa correta é a B, foca! Você acertou? Ah, não tem problema. Agora que você já sabe, pode fazer esse enigma com alguém. Bom, por hoje é só. Até a próxima! Fui! Oi, pessoal! Hoje no De Olho no Osório, você vai aprender a fazer uma flauta de Pan. Ela se chama assim porque era um instrumento de um antigo ser da mitologia grega conhecido como Pan. E para fazer uma flauta de Pan, você vai precisar de canudinhos de plástico, tesoura sem ponta e fita adesiva. Olha só, a sua flauta pode ter quantos canudos você quiser. Eu vou fazer com 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muito bem. A primeira coisa a fazer é alinhar os canudos desse jeitinho assim, ó, e colar com a fita adesiva. Tudo bem alinhadinho. Pronto. Aí você pega a fita adesiva e cola assim. Pode até cortar aqui na pontinha, ó. Vira. Pega outro pedaço de fita adesiva e coloca por cima. Muito bem. Aproveita e faz uma outra linha com fita adesiva. Só que agora eu vou fazer com verde, ó. Mais abaixo. Corta aqui o excesso. E pode virar. Para colar o outro pedaço da fita adesiva. Assim. Pronto. Agora é só você cortar os canudos na diagonal, assim, ó. Deixando de tamanhos diferentes. Vamos lá?
Tadá! Sua flauta de pan está pronta. Agora tem que aprender a tocar, né? Eu tava tentando. Vamos ver? Até o próximo De Olho no Osório. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Bom dia, turma do terceiro ano. Que bom estar com vocês mais uma vez. Eu fico sempre muito feliz quando chega o horário do nosso encontro. Tenho certeza que está todo mundo aí pronto para mais uma aula de matemática. Muito bem-vindos. Como é bom poder contar com a presença de vocês. Além disso, tenho que agradecer imensamente a todos os responsáveis que têm acompanhado as crianças. A força que vocês nos dão nos leva para frente, vai nos impulsionando a cada momento. E eu não posso esquecer dos meus colegas professores, que todos os dias estão inventando alguma coisa. Gravam um vídeo, fazem mensagens de voz, estão chegando a todos vocês. Muito obrigada pela parceria. E comigo, a minha parceira de sempre, a professora Viviane. Bom dia, terceiro ano, tudo bem? Bom dia, professores. Bom dia a todos que nos acompanham aqui bem de pertinho no Centro de Mídias. Uma boa aula, professora. Obrigada, professora. Muito importante, gente, usem o chat com muita responsabilidade. Ontem a aula foi maravilhosa. Por quê? Porque tinham vocês participando, mandando as respostas, fazendo perguntas. Isso é muito importante. Então, usem com bastante responsabilidade, ouvindo o que a gente está solicitando, que a aula fica mais gostosa, mais prazerosa. Tudo bem, então? Posso contar com a colaboração de vocês? Muito bem. Hoje, como eu disse, a aula é de matemática. Ontem, a gente começou a pensar um pouquinho com o Nicolas sobre algumas questões da multiplicação. E a habilidade da aula de hoje é esta: resolver e elaborar problemas de multiplicação por 2, 3, 4, 5 e 10, com significados de adição de parcelas iguais e elementos apresentados em disposição retangular, utilizando diferentes estratégias de cálculo e registros, tá? Então, hoje a gente vai estar sempre pensando nisso. Agora, só para a gente recuperar um pouquinho da aula de ontem, né? Vocês conheceram o Nicolas, um garotinho que, assim como vocês e as garotinhas também, gosta muito de matemática. Ele fica pensando sobre várias coisas. E eu adoro, porque eu só comecei a aprender matemática quando eu comecei a entender o que acontecia. Porque é muito legal descobrir o que está por trás. Né? E não só, 2 mais 2, 4, mas por que 2 e 2 são 4? Então, pensar nisso é muito bacana. E aí o Nicolas, ele tem um pai que é artesão. E aí ele ajuda o pai nas atividades lá, porque o ateliê é na garagem de casa. E por isso ele tem essa oportunidade de estar mais perto do pai e ajudá-lo. E aí ontem ele foi resolver uma questão referente às rodinhas dos carrinhos que foram encomendados para o pai. Vocês lembram que ele passou primeiro por uma desorganização, aí depois ele começou a agrupar de 4 em 4, começou a contar e ficou mais fácil. E, por último, ele construiu uma tabela. Viu que bacana? O Nicolas está sempre pensando e eu tenho certeza que vocês também ficaram pensando. Eu fico muito curiosa, sabe, professora Viviane? Será que eles ficam depois pensando em estratégias de matemática? Eu acredito que sim, professora. Só aproveitando a oportunidade, tem algumas crianças falando que a aula é repetida. A aula não é repetida, é aula ao vivo. A habilidade é a mesma, mas a atividade com outros elementos para trazer hoje para a nossa aula, tá bom, gente? Que bom. A ideia da gente é que vocês possam ir aprofundando, porque o conhecimento é assim, eu já sei de uma coisa, aí depois eu aprendo mais uma coisinha e vou juntando e vou aprendendo um monte de coisa. Por isso que aprender é muito gostoso, porque a gente sempre sabe de uma coisa e a gente pode aprender uma outra e mais outra e mais outra e não parar de aprender nunca. Não é, professora? Isso mesmo. Tá? Eu só estou resgatando a aula de ontem, porque aí vocês já ficam pensando o que nós vamos tratar. E aí o Nicolas resolveu continuar arrumando os itens lá do estoque do pai dele, né, do ateliê. E aí, olha o que ele fez.
Ó, Nicolas resolveu organizar o estoque do ateliê, arrumando as peças assim. Deem uma olhadinha em como ele organizou as peças. Será que vocês conseguem saber o que está acontecendo? Um tempinho, observem bem. Será que eles já conseguiram descobrir, professora? Eu acredito que eles, sim, professora, está organizado. E como a gente sempre fala aqui, a organização ajuda muito. Muito bem, está organizado, isso é muito importante. E vocês olhando assim, já dá uma sensação mais fácil para a gente poder calcular quantos itens a gente tem. Mas primeiro eu quero que vocês se centrem aqui. Só de bater o olho aqui, ó, eu não preciso fazer muito esforço. Eu já sei quantos itens tem dessa pecinha que tem lá no ateliê do pai do Nicolas. Vocês conseguem me dizer? Sim, professor, os alunos lá, o Pedro, o Fernando, o Nicolas estão falando que tem 4. Ó, a gente tem o Nicolas também participando. Isso. 4 peças. Eu não precisei nem contar. Olha que bacana. Se tivesse desorganizado, será que rapidinho vocês conseguiriam contar? Então, a gente já percebeu que a organização é importante. Agora, eu preciso que vocês prestem atenção neste aqui de baixo, ó. Opa! Já estamos contando como vai ser a aula. Isso, tá? Percebam então, olha, muito bem, muito obrigada por ajudar. Olha, eles colaboram com a gente, viu? Como muitas pessoas estão nos ajudando para levar as aulas para vocês. Observem bem. Agora, olha como o Nicolas contou. Vamos lá? 4, 8, 12, 16. Olha que bacana, ele contou de 4 em 4, vocês perceberam isso? Mas ele ficou olhando novamente para essa formação. E aí, olha só, ele falou, será, eu contei assim nas colunas? Será que se eu contar nas linhas, vai dar o mesmo resultado? 4, 8, 12, 16. O Nicolas percebeu que nesse caso, tanto a coluna quanto a linha, contando de 4 em 4, daria o resultado 16. Olha que bacana, vocês já tinham pensado nisso? Ou vocês iriam contar de 1 em 1? Eu não sei se a Júlia, o Victor, a Letícia e a Ellen usaram essa estratégia do Nicolas, mas eles colocaram que tem 16 figuras. Muito bem, vocês pensaram assim ou contaram de 1 em 1? Agora, observem a figura que se formou ao lado da organização que o Nicolas fez. Eles vão ajudar e vão chegar aí para vocês. Tá? Ele contou, aí ele falou assim, aqui tem 4, aqui tem 3. 3, 6, 9. Olha que bacana. E ele falou, então é igual. Gente, eu nunca tinha pensado em organizar assim. Se eu deixar tudo organizado, fica mais fácil. E ele continuou pensando. E foi para este lado aqui. E aí ele bateu o olho e contou. 1, 2, 3, 4, 5. Aí ele falou, nem preciso contar o outro lado, porque do jeito que está organizado é o dobro. Então são 10 pecinhas que tem aqui. Olha que bacana. E percebam que, olha, se forma um retângulo da maneira como o Nicolas organizou. Vocês já pensaram nisso? E olha que a gente está falando de multiplicação, né, professora Viviane? As crianças estão falando, professora, que ali você podia fazer também 2 vezes 5, né? 2 vezes 5. Ontem a gente percebeu que muitas crianças já estão com esse pensamento, né? 2 vezes 5, mas a gente chega lá daqui a pouquinho, tá bom? E aí, por último, ele viu essas 2 fileiras. Olha que legal, né? Essas 2 linhas. E aí ele pensou assim, vou contar de 2 em 2. 2, 4, 6, 8, 10. 10. E levou a mesma lógica. Eu tenho o dobro, então são 20 peças.
Mas, professora Viviane, alguns alunos ainda não conseguem contar de 2 em 2, de 5 em 5. Eu também posso contar de 1 em 1. Vamos nos certificar se tem 20? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. E aí, já pensaram em fazer multiplicação dessa forma, crianças? E olha quantas coisas o Nicolas descobriu. E aí, ele ficou pensando um tanto, organizando tanto, que deu o horário dele ir para a escola. E aí lá foi o Nicolas para a escola pensando, vocês também vão para a escola pensando no que a professora tem preparado para vocês? Sabia que a gente passa bastante tempo imaginando como vai ser cada aula e às vezes a gente até sonha com as perguntas que vocês podem nos fazer, não é verdade, professora? Isso, a gente já antecipa o que vocês esperam daquela aula e a gente já fica preparado para vocês, porque vocês fazem cada pergunta. Então, olha só, chegando lá na escola, a professora do Nicolas lançou a seguinte situação para que eles pudessem resolver. Vou ler para vocês, tá bom? Alice ganhou uma estante para organizar seus livros. Esta tem 4 prateleiras e em cada uma cabem 7 livros. Quantos ela poderá colocar na estante? Vamos dar um tempinho para ver se eles conseguem resolver, professora? Eu acho que a explicação anterior ajuda muito na hora de olhar para esse problema. Então. E lembrem-se, vocês têm várias maneiras de descobrir, né? Várias estratégias que vocês podem usar para chegar ao resultado. Cada um ao seu tempo e aqui a gente está querendo que todo mundo seja representado. Então, a gente mostra a estratégia de todo mundo. Quem conta de 1 em 1, quem conta de 2 em 2, quem conta de 4 em 4, não é, professora? Isso. As pessoas pensam diferente, né? Então, quando a gente pensa diferente, a gente também procura outros caminhos para resolver, né? Exatamente. Então, a professora deu um tempinho para que vocês se organizassem, para que vocês fizessem aí, resolvessem, né? Cada um lá no seu caderno. E aí ela escolheu 3 crianças para poder mostrar quais as estratégias usaram. Vamos lá ver? Muito bem, olha as 3 estratégias. A primeira foi a da Marcela. Será que tem gente que faz igual a Marcela? Vamos perceber? A Marcela falou lá para os colegas assim, professora, eu fiz um traço indicando cada prateleira da estante. Perceberam? E depois ela colocou 7 traços para indicar cada livro que cabia em cada prateleira. Olha que bacana. Vou contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não ficou legal? Então ela fez isso e depois contou. 7, com 7, 14... mais 7, 21 e 28. Quem faz desse jeito? Conta aí pra gente, só levanta o bracinho aí pra gente que a gente vê aqui. Se você usa essa estratégia da Marcela. Muito bem. Além da estratégia da Marcela, a professora trouxe lá pra gente discutir, pra gente conversar, a estratégia do João. Olha que legal a estratégia do João. Vamos pensar? O João fez assim, ele pegou 7... mais 7, isso. A lousa está bem sensível. E a Pro também. Então, vamos lá. 7, mais 7, mais 7, mais 7. E chegou ao total de 28 livros. E aí ele explicou para a professora. Professora, eu fiz assim, ó. Tem 1, 2, 3, 4 sets. Então, eu repeti 4 vezes o 7. Tem uma turminha já falando que faz igualzinho o João, professora. Nossa, que bacana. Então, lembra do que a professora Kelly falou? Aqui a gente traz um pouquinho de cada um de vocês aqui para que a gente aprenda a multiplicação. Então, ele usou a adição para chegar ao resultado.
E o Nicolas, que muito tinha pensado antes da aula, porque tinha organizado lá o ateliê do pai dele, né, o estoque, ele pegou e fez daquela maneira como ele tinha organizado, em colunas e fileiras. Olha que bacana! E também chegou ao resultado de 28 livros. Quem faz desse jeito? Vocês aí, contem para mim, quem faz desse jeito? E outra coisa também, vamos pensar, professora Viviane, quem fez o cálculo de uma maneira mais rápida? Eu penso que o João fez mais rápido. João, mas isso não importa. O importante é que todos chegaram, mas a gente vai percebendo que a gente vai usando estratégias mais elaboradas para chegar ao resultado que a gente precisa, não é, professora? O importante também é a gente sempre fazer aquela estratégia que a gente se sente tranquilo. Eu não vou fazer uma estratégia que o meu colega faz, porque é a estratégia do meu colega, então eu preciso fazer a minha estratégia. Isso mesmo, porque é aquilo que eu falei. Quando o Nicolas começa a pensar, é como vocês aí. Vocês começam a pensar de pouquinho em pouquinho, aí junta isso com aquilo e aquilo. E aprender é isso. O gostoso de aprender é isso, que a gente vai juntando o que a gente já sabe com novos conhecimentos. Tudo bem, então? Então, percebam que a Marcela, o João e o Nicolas chegaram ao resultado correto. 28 livros cabem na estante da Alice. Bem bacana, né? Professora, acho que eles já estão começando a pensar bastante sobre as ideias de multiplicação, né? Sim. Muito bem. E aí, teve uma aluna, a Mariana, que na aula falou assim, Pro, posso mostrar como eu resolvi? Como eu fiz? E a professora, que a gente adora colocar vocês lá para falarem, conversarem com a gente. É um dos momentos mais legais na sala de aula, quando a gente chama, convida os alunos para eles socializarem as estratégias que eles utilizaram para chegar naquele resultado. É muito gostoso, é uma parte que a gente assim fica muito feliz, porque eles pensam tantas coisas bacanas e quando a gente dá voz aos alunos, a gente se surpreende, não é verdade? Isso. Muito bem, então eu trouxe as experiências da Marcela, do João e do Nicolas para chegar à solução e a Mariana falou que fez dessa forma, 4 vezes 7, igual a 28. A pergunta é, será que eles vão saber, professora? Eu acredito que sim. O terceiro ano é muito bom, professora. Muito bom, ele já sabe. E ontem a gente já viu muitos já fazendo a multiplicação. Né? O que o 4 representa aqui? Vocês sabem? Vocês sabem o que o 4 representa nessa operação? Participem, crianças. Participem, eu preciso... 4 representa o que nesta situação problema? Nessa situação. Vocês sabem me dizer? Já colocaram lá, professora, a quantidade de prateleiras. A quantidade de prateleiras. Então, a Alice tinha 4 prateleiras na estante que ela ganhou, certo? E agora o 7. O que o 7 representa nessa operação? Livros, professora. Livros. O livros veio mais rápido. Livros. Então, o 7 nessa operação representa os livros. E agora, a gente viu que a Mariana usou este sinal. Vocês sabem para que serve esse sinal? Qual o nome desse sinal? Será? Será, professora, que eles já sabem? Sim. Ontem eles usaram bastante, né? Lá, professora, multiplicar. O Vitor, a Aline, a Bianca. É o sinal da multiplicação, né? É o vezes que a gente fala. Então, a gente usa esse sinal para multiplicar. E agora vamos perceber como as estratégias usadas pela Marcela, pelo João e pelo Nicolas faz com que a gente entenda essa operação aqui, tá? Percebam, ó, que a Marcela fez as 4 prateleiras. Olha aqui as 4 prateleiras. Não é bacana? Muito bem. Percebam que o João fez o 7. 4 vezes, ó. O 7 aparece aqui, repetido 4 vezes. Genial isso, né, professora?
E eles às vezes nem param para pensar nisso, né? Eles vão direto no 4 vezes 7 e às vezes esquecem de pensar como surgiu aquela operação. Surgiu, exatamente. E olha, a estratégia do Nicolas também vem reforçar essa ideia que a Mariana apresentou. Ele fez as 4 prateleiras nas fileiras, certo? E os 7 livros nas colunas. Olha que bacana. Então, a gente pode dizer que é 4 vezes 7. Nossa, que bacana, né? A gente fica assim pensando, ai, será que eles estão entendendo o que a gente está falando? Coloca aí se vocês estão entendendo o que a gente está falando, né? Muito bem. Olha quanta riqueza a gente teve nessa aula, né? Vocês perceberam que tudo aquilo que o Nicolas faz nos ajuda a pensar sobre a multiplicação. É uma ideia muito bacana e a gente precisa ir percebendo todos os passos, porque eles já sabem adição, né, professora? No terceiro ano. É aquilo que eu sempre penso, professora, a gente estava até conversando. O aprendizado, quando a gente aprende alguma coisa, a gente não coloca numa caixinha, tampa e deixa lá. Não, o que a gente aprende, a gente traz sempre com a gente para possibilitar a gente ampliar esse conhecimento, Exato. buscar coisas novas. Então, percebam, vocês no terceiro ano já fazem adição, né? Com bastante tranquilidade. E aí, olha o da adição a gente traz para a multiplicação. Que quando eu preciso repetir várias vezes, né? Somando várias coisas. Então, eu tenho 7 carrinhos, mais 7 carrinhos, mais 7 carrinhos, mais 7 carrinhos. Eu posso usar a multiplicação. Já tinham parado para pensar nisso? Ou vocês esqueceram a adição lá no cantinho, né? Deixam de lado e... Então, a gente precisa sempre estar levando essas coisas. E agora, professora, a gente pode propor um desafio para eles. Eles né? adoram desafio. Terceiro ano adora desafio. Aluno gosta de desafio, né? Sim, nós gostamos de ser desafiadas, né? Sim, a gente cresce, né? Vai crescendo, vai aprendendo. Então, pensem bem agora. Vamos olhar aqui para a estratégia do Nicolas. Olharam para a estratégia do Nicolas? Ela talvez nos ajude a pensar aí sobre uma questão que eu vou colocar para vocês. Se eu alterar a operação e falar 7 vezes 4, eu vou chegar ao mesmo resultado? Crianças, se ela mudar os números de lugar, vai interferir lá no resultado final? Ao invés de eu falar 4 vezes 7, eu falar 7 vezes 4. Será que muda alguma coisa? Olha, a turminha já está respondendo, Amanda, não. A turminha está falando não, não, não. E tem uma galerinha falando sim, professora. Sim, nossa. Eu acredito que você vai ter que... Que bacana, né, professora? É assim que a gente aprende. Vamos lá, então? Então, a gente já tem certeza que 4 vezes 7 é 28 por todas as estratégias que foram utilizadas aqui. Agora, eu vou inverter, né? Eu vou fazer 7 vezes 4. Vamos ver se a gente chega ao 28? Então, primeiro, professora, para ajudar essa galerinha que colocou aí sim, vamos contar de 1 em 1. Eu né? acredito que seja para que eles possam perceber. Se vocês conseguirem organizar aqui igual o Nicolas ou como a Marcela, eu vou usar a do Nicolas para a gente ficar... Vamos ver se a gente chega ao resultado 28? Então, eu arrumei, né? Então, eu sei que tem 4 prateleiras. 7 livros. E 7 livros, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Algum problema em contar assim? Não, nenhum problema. Mas vamos pensar, a gente já sabe então que o resultado é igual. Lembra que eu falei das colunas e das fileiras? Então, vamos perceber. O Nicolas fez assim, ó, 4 vezes 7. 4 vezes 7. Se eu fizer ao contrário, ó, 7 vezes 4.
é a mesma coisa. Por isso que é importante que a gente tenha argumentos, né, professora? O João e o Vinícius falaram que não, professora, que já sabiam que não muda o resultado. Não muda o resultado. Porque na multiplicação, a ordem dos fatores, que são os números apresentados, não interferem no resultado, tá? A ordem deles não interfere no resultado. Então, crianças, a gente precisa pensar em tudo que a gente aprende na vida, o porquê. Porque fica mais fácil, fica mais gostoso. Se a gente não sabe o porquê, a gente às vezes fica 7 vezes 4, 7 vezes 3, 7 vezes... E não sabe o porquê. Quando a gente vai passando por todas essas estratégias e vai conversando com vocês, vocês vão sempre estabelecendo relações. E é isso que a gente quer aqui nas aulas de matemática, que vocês possam ir estabelecendo relações e, principalmente, gostarem de matemática, tá? Porque eu só comecei a gostar de matemática quando eu comecei a entender, né, professora? Professora... E lembrando que o que a gente aprende, a gente não deixa de lado, carrega sempre com a gente e a gente vai aprendendo cada vez mais, tá bom, crianças? Até a próxima aula. Nossa, a nossa aula passou muito, muito rápido. Eu espero que vocês, assim como o Nicolas, fiquem assim pensando sobre matemática. Vocês tenham a oportunidade de conversar com as professoras de vocês, então pensem bem, tá bom? Agradeço demais, demais o carinho de vocês e até a próxima. Até a próxima, Tchau. crianças. Exatamente, Calculino. Entenda uma coisa. Um dos maiores desafios de um grande comerciante é conseguir atrair os novos clientes. Entendeu? Os novos clientes. E qual é a minha estratégia neste momento, Calculino? A minha estratégia, eu lhe explico. A estratégia é fazer promoção. Entendeu? Promoção, Calculino. Vem comigo que eu te mostro. Vem comigo, vem comigo. Olha só, Calculino. Está vendo essas bolinhas aqui? Sim. Elas custam 15 ourifunfas. Mas eu vou dar um desconto de 20%, entendeu? Então, 20% de 15 é igual a... 3. É 3. Então, eu pego o valor total, que é 15 menos 3. Sim. E 15 menos 3 é igual a 5, 10... E tá faltando 15... Aqui, 15. Ah, sim, 15. 15 menos 3... 1, 2, 3 é igual a... É igual a 5, 6, 7, 8, 9, 10... 11, 12. 12! 12, perfeito, Calculino. Elas custam 12, entendeu? A ideia é boa, mas... Puxa, vai dar um trabalhão pra calcular tudo isso. Vai. Você é bom de conta. Você podia me ajudar, hein, Calculino? Puxa, seu Motossim, até podia, viu? Mas eu tô atrasado pra minha aula de hoje. Bom, tá certo. Que pena, não é? Sabe, eu acho que eu vou passar o dia inteiro fazendo esses cálculos. Não. Calma aí, seu Motossim. Eu tenho uma sugestão. Por que ao invés de dar descontos diferentes para cada produto do seu armazém, o senhor não dá 50% de desconto em todos os produtos do armazém? 50% de desconto em qualquer produto? Fica mais fácil, seu Motossim. Sabe por quê? Porque 50% de desconto no valor de um produto vai ser sempre a... Sempre a metade do valor do produto, Calculino. Boa ideia! É claro, bem mais fácil de fazer a conta. Olhe, vem, por favor, segura bem, Calculino. Sim? Este produto, por exemplo, custava 6 ourifunfas. A metade de 6 é... 3. Exatamente, 3! Ótimo. Este produto custava 8 ourifunfas. A metade de 8 é... 4. Perfeito. Segura aí, Calculino. Segura. Este aqui, pronto. Dá licença, segura este. Sim. Bom, esses produtos custavam 4 ourifunfas. Metade de 4 é... 2. Exatamente! Puxa, é fácil, Calculino. Vai ser fácil. Vai ser bem rápido, Calculino. Por favor, me ajude. Claro. Calculino. Sim. Muito obrigado pela sua ajuda, Calculino. Imagina, seu Motossim, quem agradece sou eu e todos os clientes do seu armazém. Afinal de contas, 50% de desconto? Tadã! É um descontão, hein? Você é, Calculino. Por falar nisso, vou aproveitar e levar 2 canetas. É mesmo? Quanto custa? Bom, custam 10 ourifunfas.
Mas a metade de 10 é... 5! 5 unifunfas, Aqui está. perfeito. 5 orifunfas. Obrigado, com 50% de desconto. Obrigado, Sr. Motacem. Calculino. Oi? Será que você me ajuda agora a colocar esta plaquinha ali do outro lado do caixa? Claro, vamos lá. Obrigado, Calculino, obrigado. Aqui, Sr. Motacem. Isso, aí. Aqui, perfeito! Pessoal, quer ter 50% de desconto em todos os produtos do armazém do seu Motacem? Então vem! Eita! Olha! Calculino, quanta gente! Você é bom em propaganda! Obrigado, Calculino! Fique à vontade, fique à vontade, fique à vontade. Eu vou te dar licencinha, só pra pronto. Dá licença. Fique à vontade, pode comprar à vontade. Dá só uma licencinha aqui, você pronto. Puxa, esse Calculino é bom mesmo de propaganda. Tudo na promoção.